O código de erro H5 em ar-condicionado normalmente indica que o módulo de potência inteligente IPM entrou em modo de proteção devido a possíveis problemas relacionados com a quantidade de eletricidade que circula pelo sistema ou com a sua temperatura. O módulo eletrônico IPM, localizado na placa eletrônica da unidade externa, é responsável por fornecer e controlar a eletricidade diretamente ao compressor inverter do equipamento. Esse significado é válido para muitas marcas de ar-condicionado. Algumas dessas marcas são Gree, Colin, Trane, Godrej, Voltas, Blue Star, Sarcarper, Hunter, Mirage, Electrolux e Goodman. A seguir são apresentadas algumas recomendações para solucionar este código de falha. 1. Desconecte o equipamento da alimentação elétrica por vários minutos. Conecte novamente o equipamento e observe se o erro desaparece. Se o erro persistir, verifique com o multímetro se a tensão de alimentação da rede elétrica é normal. Um consumo de corrente acima do valor normal pode estar relacionado com falhas em conexões elétricas ou falsos contatos, por isso é necessário verificar o estado de todos os cabos. Além disso, problemas no ventilador da unidade externa ou a falta de limpeza do trocador de calor da unidade externa podem provocar sobrepressões no sistema e consumos de corrente exagerados. Verifique o ventilador e realize a limpeza se for necessário. Problemas elétricos no compressor podem ocasionar um consumo excessivo de corrente. Desconecte o compressor e, com um multímetro na escala de ohms, meça a resistência elétrica entre os pares de pinos do conector do compressor. Todos os valores obtidos devem ser iguais e nunca devem indicar infinito. Meça a resistência elétrica entre cada pino e a carcaça do compressor utilizando a escala de mega-ohms. A medição deve sempre indicar infinito, o que descarta problemas de fuga de corrente para a terra. Agora vamos nos concentrar no controlador eletrônico da unidade externa. Para isso, observe se os LEDs indicadores da placa eletrônica acendem ou piscam. Se os LEDs acendem ou piscam, isso pode indicar que a placa está gerando tensão contínua, sendo recomendável concentrar a análise no circuito IPM, que é responsável por distribuir essa tensão gerada. Caso nenhum LED acenda, é recomendável focar a verificação no circuito PFC, gerador de tensão. Quando os LEDs não acendem, para verificar o circuito PFC, certifique-se de que a tensão contínua aparece dentro da placa, especialmente a tensão na saída da ponte retificadora do PFC. Quando o equipamento é alimentado com 110 volts alternados, depois da ponte retificadora, a tensão deve ser de cerca de 150 volts contínuos. Quando o equipamento é alimentado com 220 volts alternados, depois da ponte retificadora, a tensão deve ser de cerca de 300 volts contínuos. Quando a tensão contínua depois da ponte retificadora estiver correta, agora sem energizar a placa, verifique se existe continuidade elétrica entre a entrada e a saída da bobina ou reator do circuito PFC. Verifique os valores corretos das resistências presentes no circuito PFC, assim como o estado do diodo e, naturalmente, verifique visualmente e com um capacímetro o estado dos capacitores. Além disso, observe se existe continuidade elétrica nas trilhas da placa. Revise o estado do transistor IGBT do circuito PFC. Para verificar o módulo eletrônico IPM, siga os seguintes passos. Antes de verificar o estado elétrico do módulo eletrônico IPM, é recomendável revisar se o trocador de calor ou as aletas dissipadoras estão na posição correta e verificar o estado da pasta térmica dissipadora. Isso é importante, pois aletas soltas dificultam a dissipação de calor, aumentando a temperatura do módulo eletrônico e gerando o código de falha. Passo 1. Desconecte o equipamento da alimentação elétrica. Lembre-se de que os capacitores podem armazenar corrente. Utilize um multímetro na escala de tensão contínua para medir os terminais dos capacitores e garantir que eles estejam descarregados. Passo 2. Localize o circuito eletrônico IPM. Esse circuito está coberto por aletas dissipadoras de calor. Seus pinos estão conectados por meio de 3 trilhas independentes e um conector elétrico aos 3 pinos do compressor. Passo 1. Alimentação positiva. Identifique a alimentação positiva de alta tensão do circuito eletrônico IPM.
Para isso, localize a trilha positiva que vai desde os capacitores de alta tensão de maior tamanho até o circuito eletrônico IPM. Passo 2. Alimentação negativa. Identifique a trilha negativa que vai desde os capacitores de alta tensão de maior tamanho até o circuito eletrônico IPM. Passo 3. Identificação dos pontos U, V e W. Essas saídas podem ser identificadas seguindo as trilhas desde os conectores do compressor até o circuito eletrônico IPM. Passo 6. Configure o multímetro na escala de diodo. O circuito eletrônico IPM é composto internamente por 6 transistores IGBT, os quais internamente contêm um diodo que vamos testar. Teste de integridade dos 3 primeiros diodos. A. Coloque a ponta preta do multímetro na entrada positiva do circuito eletrônico IPM. B. Com a ponta vermelha, meça os pontos U, V e W. Os valores mínimos de ativação de tensão devem ser de aproximadamente 0,45 volts para cada medição. D. A média obtida entre a alimentação negativa e cada pino U, V e W deve apresentar praticamente o mesmo valor. Teste de integridade dos 3 últimos diodos. A. Coloque a ponta vermelha do multímetro na entrada negativa do circuito eletrônico IPM e coloque a outra ponta em cada saída. Cada valor medido deve ser igual.